Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente continuar Samuel, gente. Hoje a gente vai ler de 1 Samuel 4 a 8 e depois a gente vai fazer a nossa análise aqui de tudo que a gente leu para ajudar ainda mais no nosso entendimento, viu? Então fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por toda Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod, e a colocaram no templo de Dagon, junto de sua estátua.
Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o rosto voltada para o chão, diante da arca do Senhor. Então eles levantaram a estátua de Dagon e a puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou o tronco da imagem. É por esse motivo que até hoje nem os sacerdotes de Dagon, nem os seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagon em Asdod. Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso mandaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: Estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá, para matar a nós e os nossos filhos. Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: Mandem embora a arca do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra, pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia, e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores, e a lamentação da cidade subiu até o céu. 1 Samuel 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, com que vamos mandá-la de volta a seu lugar? Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar-lhes? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhes enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes.
mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como aos povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Capítulo 7. Então os homens de Kiriat-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim por 20 anos, e durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispã, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispã, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispã que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispã, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor, e clamou ao Senhor para que ajudasse Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel ofereceu o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispã até perto de Bet-Car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispã e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu.
As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus daqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gigal e depois em Mispã. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá ele construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel 8. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E assim fechamos, né, a nossa leitura de hoje com todo esse desenrolar de Samuel aí, desde Samuel 4 a 8, né? O que a gente pôde ver aí? Muita coisa. Muita coisa, né? E principalmente essa captura aí da Arca da Aliança, né? Primeiro a gente pode ver o uso, né, desmoralizado da Arca da Aliança também, né? Esse uso desmoralizado da arca a gente já vê assim como sendo usado para benefício próprio, né? Eles nem consultaram o Senhor sobre essa guerra e já foram, tipo assim, vamos pegar a arca lá, que daí o Senhor vai estar abençoando. E o pior de tudo, quem que levou a arca, né? Os filhos pecadores de Eli ali, né?
E aí se consagra o que Deus já tinha falado, né? Como a gente falou no capítulo anterior, aí no episódio anterior, sobre o que Deus já tinha prometido a Eli, né? Que os dois filhos dele iam morrer no mesmo dia e que ninguém da herança dele ali iria mais cuidar do tabernáculo, né? E foi o que aconteceu, né? Os filhos dele foi morto, não ganharam a guerra, né? A arca foi capturada, foram lá contar para Eli, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. A cunhada não, a nora dele tá ali grávida, né? Que foi mulher de um dos filhos dele ali que já tinha morrido. Entra em trabalho de parto antes do tempo. Ela também morre. Eu achei até que a criança ia morrer também junto. Aqui não fala, né, que ele morreu, só fala que deu à luz, mas eu não sei se E ela depois ainda dá ele. o nome, né? é, Mas o que eu acho muito legal realmente é esse comecinho ali falando sobre a arca, né? Muitas vezes eu acho que muitas vezes a gente age dessa forma, né? Então, tipo, igual você falou, eles vão pra guerra, não consultam a Deus, não levam à guerra. Depois que eles perdem, né? Quando eles ali Não morrem, morre, né? morrem alguns israelitas, eles falam, poxa, verdade, tem a arca lá, né? Vamos trazer. Então, olha como que é, igual você falou, querendo usar a arca, né? Somente o uso, só querer o benefício da arca. O benefício próprio. E daí pedem, né? Traz a arca. E é legal da gente ver assim, o poder da arca também, né? Você trazem ali a arca, todo mundo grita, feliz, que chegou a arca, mas Deus não estava presente ali, né? A arca é um Então símbolo, é né? A um gente nunca pode símbolo. esquecer isso, que Deus é, abomina, vamos dizer assim, esculturas e tudo. Então não queira achar que é a arca que tem a graça, né? Mas sim a graça é de Deus, é quando ele está ali presente, É né? o, é o relacionamento, né? E não tinha um relacionamento ali, não havia esse relacionamento com Deus. Quiseram trazer a arca só como símbolo. E é legal de ver assim que ela gera medo, né? Então o povo, os Os filisteus filisteus ali. ficaram morrendo de medo. Falou, meu Deus, é aquele Deus que tirou eles lá do Egito. Agora acabou pra gente, né? Quem é nós agora? Quem é nós? Mas eles falam, né? Lutem, lutem, homens guerreiros. A gente não pode ser escravo deles, né? Não desistam. Mas você vê que eles já estavam tremendo de medo. Mas o que eu vejo é muito assim, né? A gente faz planos e não consulta Deus. E quando os planos começam a dar errado, a gente fala, Deus, vem aqui, Agora vem. vem e abençoa esses planos. Mas em nenhum momento você pediu a orientação de Deus antes, né? Uma fala que eu já escutei que ficou muito marcada né? Você quer a bênção de Deus? Então pergunta, né? Qual é os planos de Deus para sua vida? Não faça os seus planos e depois peça a bênção de Deus. E daí acontece isso, então, né? A arca, eles perdem a guerra, a arca é roubada, né? Eles pegam a arca e acontece o que Deus já tinha falado lá para Eli e o que aconteceria com a família de Eli também. E aí, por essa arca ser roubada, né, passa ali em vários cantos, né? E traz praga, né, para aquela região onde que eles estão. E eles até mesmo falam, né? Vamos devolver essa arca aqui. Vamos colocar nas vacas, e se as vacas forem mesmo em direção, quer dizer o quê? Que isso aqui era praga de Deus mesmo, trazendo sobre nós. Agora, se for para outro canto, isso aqui aconteceu por acaso. E acontece o quê? Que as vaquinhas vão em direção mesmo e mugindo o tempo inteiro até chegar ali com o povo de Israel, né? O que é legal daqui, né? Que essas vacas, essas duas vacas, né, que eles pedem, elas tinham uma cria recente. Então, assim, né, o pessoal de fazenda entende isso, que o quê? Quando uma vaca tem uma cria recente, essa vaca, ela fica arisca, ela não solta o bezerro dela, porque é o filho dela e ela sabe, tem aquele... Então, são Materno, duas né? vacas ali com uma cria recente. E qual que é o intuito dessa vaca? O tempo inteiro, em qualquer lugar que vocês podem ver em fazenda, se separou, cara, a vaca fica próxima, ela escuta o berro do bezerro, ela vai ali próximo, fica beirando a cerca, ela fica sempre ali próximo do bezerro. Então aqui é para a gente entender uma coisa totalmente fora do comum. E o agir de Deus é dessa forma, é fora do comum, porque não tinha assim noção
a vaca ir para um sentido totalmente longe do bezerro dela. Então o tempo inteiro fala, né? Ela tá mugindo, ela chamando o bezerro dela provavelmente também estava chamando por ela, e o tempo inteiro a vaca indo em sentido contrário. Então, tipo assim, meu, é só Deus. Não tem, é uma coisa inexplicável. Foge totalmente do âmbito ali do reino animal, sabe? Então não tem como isso ter acontecido se não fosse por Deus. E outra coisa que eu acho legal é, tipo assim, a Arca da Aliança, ela por si só ela se protege, né? Ela não precisa de ninguém protegendo ela, né? Então, assim, igual eles roubam, né, a Arca da Aliança e fala, pronto, a gente tá com o Deus dos israelitas. Daí a primeira coisa que acontece é o Deus deles cai no Cai. chão, prostrado, né, com o rosto no chão, prostrado em direção à Arca da Aliança. Eu acho que aquilo já, tipo assim, deu uma luzinha e falou assim, caraca, O Deus deles é mais forte. que é isso, né? Deve ter sido um mal entendido isso daqui. Daí pegam, coloca lá. No outro dia, mesma coisa. E daí fala, né, que as mãos separadas. Então, tipo assim, o Deus deles, que é esse Dagon, imagina que era o rosto e as mãos, tipo, prostrado, como estivesse ali Adorando, né? adorando a Arca da Aliança. Então eles falam, cara, o que é isso, né? E daí começa então a ter os tumores e as pragas ali, né? Os tumores e as epidemias e fala, né, meu, manda de volta. Ele não, esse Deus dos É. israelitas não é nosso Deus. Ele vai acabar matando a gente. E outra coisa que eu acho legal é que fala, né, que as pessoas que abriram a arca para ver o que tinha dentro da arca morreram. Morreram. Porque ninguém tinha essa permissão, né, Ninguém tinha, gente? é uma coisa muito santa e as pessoas não tinham essa noção, né, do quão santíssimo era aquilo. Então, E gera essa curiosidade também, né? lógico, Nossa, mas qual é esse poder? O que o que que tem que tem aqui aqui? dentro, né? O É, que tá que... aqui, nossa, tá tão perto pra mim. Então, daí eu acho isso muito bacana. Então, tipo assim, ninguém precisou ir lá guerrear para pegar a arca. A própria arca voltou sozinha. Deus fala, galera, não preciso, né? Eu sou eu. Eu sou Deus. Eu volto, fica tranquilo. E acontece isso, né? Então a arca volta para os israelitas aí, e até volta aí os filisteus dando ofertas, falando: Meu, o que eu preciso fazer aí Pra limpar a gente, pra né? gente ficar livre, né? E daí termina lá, então, no o capítulo 6 falando que volta, né? E fala, né? Inclusive no versículo 19 fala: O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. E são pessoas ali israelitas, né? Mas estavam super curiosos para ver o que tinha dentro. É. E aí eles ficam até com medo de ser só porque eles estão com a arca ali, né? Então eles já querem mandar para outro canto, tipo, quem é a gente para ter essa glória do Senhor aqui, né? Mas eu acho que eles não tinham essa noção também que esses foram os que foram os curiosos, né? E aí depois a gente vê que Samuel se tornou mesmo juiz de Israel, né? De Israel, não, dos israelitas ali, e aí governou durante todo esse tempo e estava se tornando velho. E a gente sempre tem que olhar também, né? Por mais que a gente crie os nossos filhos, eles se desviam, né? Assim como foi o de Eli, os filhos não caminhavam junto com ele, os filhos de Samuel também não. Os filhos de Samuel também estavam desvirtuados. E o povo de Israel ali já ficou com medo, né? Falou, e agora, né? Você já tá velho, você vai morrer igual os outros também já morreram e abandonaram a gente. Quem que vai governar, né? Nos dá um rei. Todas as outras nações têm um rei. Por que a gente não vai ter um rei? Só que aqui tem uma passagem muito forte que é sobre essa tristeza de Deus, né? O próprio Samuel fica assim, meu Deus, chocado, né? Fala, como assim esse povo quer um rei? A gente tem o melhor rei de todos, né? Que é Deus. E aí ele não quer, ele não admite isso, e o próprio Senhor fala para ele ali, né? Não é sobre você, fica tranquilo. Isso daí eles estão recusando é a mim, assim como eles fizeram já desde lá do Egito. Então pensa assim, olhando Deus como uma pessoa, né? Uma pessoa falando isso para você, né? Nossa, eu já fiz tanta coisa por essa pessoa, eu já ajudei, eu já abençoei, o que ele precisou eu dei e nunca me reconheceu. Então, larga a mão, deixa assim mesmo. Quer um rei? Dá um rei para ele.
Então é como se fosse isso, né? É um pai chateadíssimo de querer dar sempre o bom e o melhor para o seu filho e esse filho nunca reconhecer, né? Querer o do outro, porque o do outro tá bonito ali, eu quero um assim também aqui em casa. E foi isso que os israelitas fizeram, né? Com Deus, eu quero um rei. E ainda ele pediu para mostrar tudo que o rei iria fazer, tomar e tudo. E aí o povo, não, tá tranquilo, vou ter que dar 10% da minha vaca, 10% de não sei o quê, meus filhos vão virar escravo. Tipo assim, gente, eles iriam virar escravos do rei e para eles tudo beleza, né? E Deus querendo dar liberdade e abundância para eles. E eles não aceitaram e foi aonde que começou essa parte de reinado, né? Foi a partir daqui, né? No próximo episódio a gente já vai ver isso sobre quem vai ser o ungido, né? Quem vai ser o primeiro rei de toda a história aqui, né, da Bíblia. E o capítulo 7, só voltando lá, eu acho legal da gente ver ele assim, de uma forma bacana também. Porque aqui conta que os israelitas ganharam dos filisteus, então obteram o retorno é, Da guerra. a volta, né, dos israelitas ali governando. Então, por que, que Samuel antes não era juiz? Porque estava sobre o domínio dos filisteus. Então, diferente do que aconteceu lá no capítulo 4, quando a gente leu que eles vão para a guerra sem Deus, dessa vez o que, que Samuel faz? Dessa vez Samuel convoca Deus primeiro. Primeiro tem um relacionamento com Deus para depois haver a guerra. Então ele fala ali, né, Samuel fala, se vocês jogarem fora seus deuses e voltarem de todo o coração a adorar a Deus, Deus vai voltar a face Meio, dele, né? vai voltar a estar no meio da gente. Então ele chama isso, e o povo fala, não, vamos fazer isso, e jogam fora tal, e daí eles começam a fazer ofertas, a orar para Deus ali, e ficam sabendo que os soldados filisteus estão vindo. E ele fala, continua aqui, vamos continuar orando. Não vamos ainda para a guerra, segura. O relacionamento aqui é mais importante. E o que acontece? Deus, por trovão, fala. E os filisteus já saem correndo. E fala que, né, os filisteus devolveram as terras que tinham tomado dos israelitas. Então, a partir depois disso, que daí Samuel se torna então juiz. E daí fala que ele governa lá os israelitas o tempo que ele ficou vivo, ele ficou governando os israelitas. É bacana da gente entender. E daí vem essa parte que a Saíra falou de após, né, ali quando Samuel já está morrendo, então o povo pede ali um rei. E como a Saíra falou, o que me chama mais atenção é tipo assim de Samuel falar para o povo de todos os males que iriam acontecer se tivesse um rei. Mas o povo age igual uma criança mimada, né? E é muitas vezes igual a gente quer alguma coisa e fala assim, eu quero tal carro. Daí fala, mas esse carro o seguro é caro. Não, não tem problema. Esse carro dá muita manutenção. Não, não tem problema. Esse carro aí é muito difícil de dirigir ele, porque ele é grande, é difícil de estacionar. Não, não tem problema. Então, tipo assim, é legal da gente ver isso, né? Porque foi apresentado todos os problemas, e são muitos problemas, né? Que eles falam, suas filhas vão ser tomadas, seus filhos vão ser tomados, vocês vão ter que dar da melhor parte para vocês pro rei, e não, não tem problema. É muito crianças É, mimadas, né? exatamente. Não são maduros na fé, né? E termina assim. Termina então aí Samuel falando: seu pedido de vocês será atendido. Voltem para suas casas. E cada um voltou para sua Para casa. sua casa. E aí, você vai voltar aqui também para o próximo episódio para ver a parte da unção de um rei para os israelitas, viu? Então já se inscreve no nosso canal, já curte esse vídeo também para a gente estar juntos aqui no próximo episódio. E já entra também no primeiro link aqui da descrição, gente. É um ambiente onde a gente criou para vocês, especialmente para vocês que estão aqui nessa caminhada bíblica junto com a gente, que é o Ouvintes da Fé, né? É uma assinatura onde tem vídeos diários ali para te ajudar no seu caminhar, te alimentar com a palavra, né? E te mostrar também como Deus anda agindo hoje, né? Porque às vezes a gente só lê sobre o passado e acha que Deus, e aí, Deus, e agora, né?
Deus continua sendo o mesmo, né? E o mover ainda mais forte também. Mas você precisa estar em contato com isso para fortificar ainda mais a tua fé e se mover por isso, né? Por isso que a gente criou esse Ouvintes da Fé. Então não perca tempo, faça sua assinatura, esteja conosco nesse ambiente, que eu tenho certeza que coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida, viu? Te espero lá no Ouvintes da Fé e amanhã também no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!